Hoje à noite, um rapper de Atlanta famoso por um único sucesso está sendo acusado junto com o primo. Ei, o quê? Tudo está indo muito rápido. Você me deve, pois lancei a música há cerca de 4 semanas e agora estou sendo reconhecido. Acho que vi pequenos focos de interesse surgindo pelo mundo. O vídeo, por exemplo, vazou na Austrália uma semana antes do lançamento e logo teve muitas visualizações no YouTube. Milhões de visualizações. Vai! Walter de Bakker nasceu em 21 de maio de 1980 em Bruges, Bélgica. O que você lembra de Bélgica? Toda a minha família que eu vi de novo recentemente, o que é legal. E, bem, eu me lembro de ser jovem e de ser muito entusiasmado com histórias em quadrinhos. E por isso mantive meu interesse nisso, porque ainda me interesso muito por romances gráficos. Quando Walter era criança, seus pais saíram da Bélgica para a Austrália, morando alguns anos em Sydney antes de se estabelecerem em Melbourne. Vou chamá-lo de Gautier neste vídeo, pois Woutier é um pouco difícil para mim. Então, a mãe de Gautier foi quem lhe deu o apelido de Gautier, que era apenas um trocadilho baseado na versão francesa do seu nome verdadeiro. Quando chegou a hora de matricular Gautier na escola, seus pais optaram por inscrevê-lo com o equivalente inglês Walter. Quando criança, Walter ou Gotti ou Walter, seus primeiros instrumentos de escolha foram os teclados e a bateria. Após ouvir o álbum Songs of Faith and Devotion do Depeche Mode, Willie quis criar sua própria música. Ao entrar na adolescência, Will Gautier criou sua primeira banda, The Downstairs, com 3 grandes amigos do colégio. Porém, ao terminar a escola, a banda também chegou ao fim. Enquanto estudava na Universidade de Melbourne, Will Gautier mudou-se para a Frat House, onde amigos com afinidade e talento musical se reuniam para passar o tempo. As primeiras sementes da carreira musical dele surgiram aqui, após ganhar uma coleção de vinis de um morador do andar de cima. Após anos ouvindo Gautier e seus amigos praticarem, esse homem presenteou Gautier com a valiosa coleção de LPs de sua falecida esposa, levando-o a experimentar música com samples. Will Gautier usou esses LPs para criar seu primeiro single, Out Here in the Colds. Ele reuniu essa faixa e outras em um projeto chamado Gautier, seu antigo apelido. Ele escreveu à mão a lista de faixas e coloriu a capa de 50 cópias, distribuindo-as para estações de rádio e contatos da indústria dispostos a ouvir. Foi uma jogada inteligente que lhe garantiu tempo nas rádios da Austrália. Animado com seu progresso, Will Gautier avançou ao conhecer o cantor e compositor Chris Schroeder. Agora juntos formaram a banda de rock alternativo The Basics, com Gautier como vocalista e percussionista. Eles lançaram seu primeiro álbum em 2003 intitulado Get Back. A partir desse momento, Will Gautier passou a cultivar 2 carreiras musicais diferentes. Ele continuaria trabalhando com o The Basics e criaria vários álbuns entre 2004 e 2010. Mas quando ele estava sozinho, ele se apresentava usando o apelido original que sua mãe lhe deu, que, claro, nós conhecemos como Gautier. Em 2006, Gautier lançou seu segundo álbum como Gautier, intitulado Drawing Blood. Agora, esse foi mais um passo na direção certa, e esse LP se tornaria um sucesso de crítica e de vendas em sua terra adotiva, a Austrália, onde foi eleito o melhor álbum do ano e rapidamente recebeu certificação de platina. Porém, nessa época, viver como 2 artistas distintos já começava a pesar para Gautier. Na verdade, ele disse a Stereogum em 2021, achei meio frustrante levar essa vida dupla. Passei meados dos meus 20 e poucos anos tentando que meus 2 projetos dessem certo juntos, mas isso ficou cada vez mais difícil. E quando Making Mirrors foi lançado, The Basics já estavam em hiato. Em outras palavras, era hora de Gautier se tornar o maior nome da música por conta própria. O álbum Making Mirrors de Gautier, lançado em 2011, foi seu maior sucesso.
Will Gaultier trabalhou por 2 anos no álbum em seu estúdio caseiro montado no celeiro da família. Com o lançamento do primeiro single do álbum, Eyes Wide Open, as pessoas notaram que algo especial acontecia. Quando ele finalmente lançou Somebody That I Used to Know com a cantora neozelandesa Kimbra, em julho de 2021, a indústria da música simplesmente explodiu. Agora, após receber elogios de pessoas como Ashton Kutcher e Lily Allen no Twitter, de repente o mundo inteiro descobriu seu hit de uma só vez. Tudo de uma vez. Eu não estava lá, mas acabei encontrando. Mais de 12 vezes platina, mais de 8 milhões de unidades vendidas, número 1 em 18 países diferentes ao redor do mundo. Esses são só alguns prêmios que esse single ganhou em pouco tempo. Depois veio o videoclipe. Após vazar acidentalmente por um site australiano chamado Take 40, o vídeo seria lançado oficialmente no fim de julho e acumularia milhões de visualizações até alcançar mais de 1 bilhão e 800 milhões atualmente. De repente, Gaultier virou um dos artistas mais famosos do mundo, e para ele, essa experiência foi bem estranha. Na verdade, ele disse a Double J: "Eu fiquei surpreso com o sucesso que continuava me surpreendendo, a escala disso, a forma como continuava crescendo, mas também com o que percebi como uma reação negativa bem forte. Diziam que essa música estava em todo lugar. Não consigo ir ao shopping sem ouvi-la. Gostando ou não, não quero mais escutá-la." Sim, como muitos grandes sucessos, houve reação negativa contra Somebody That I Used to Know. Eu também me lembro disso acontecer com CeeLo Green e a música Crazy. É que, simplesmente, a música fica maior do que eles gostariam. Agora, se esse foi o motivo ou não, bem, Gotti, ele daria uma pausa nessa fama recém-descoberta. A imensa popularidade da música, não necessariamente trouxe a promessa de mais sucessos por vir. Afinal, Gotti nunca foi alguém obcecado pelos holofotes, e a popularidade mundial não iria mudar isso. Agora, para a maioria dos artistas, quando finalmente conseguem um hit, eles mal podem esperar para lucrar com esse sucesso. Mas Gotti era diferente. Por exemplo, em vez de monetizar seu videoclipe muito popular no YouTube com anúncios, ele optou por não fazer isso, o que lhe custou cerca de 10 milhões de dólares. Nos meses seguintes, ele também recusou taxas de licenciamento para uso comercial, enquanto ao mesmo tempo permitia que estudantes de escolas de cinema utilizassem sua música sem precisar pagar um centavo para ele. Certo, essa música tem licença gratuita. Veja só, Gaultier até decidiu dividir seus lucros do single meio a meio com o espólio de Louis Bonfa, cujo trabalho Seville Gaultier sampleou na música. Sabe, a maioria dos artistas só faz algo assim depois de receber um processo. Só estou dizendo mais uma vez, Gaultier é diferente. Mas no último ano, Gaultier decidiu monetizar o clipe de Somebody That I Used to Know e também encontrou novos projetos pelos quais ele é apaixonado. Quais são eles? Existe chance de algum desses projetos ser um novo álbum do Gaultier? Que bom que você perguntou. Seria natural supor que, após criar um dos álbuns e singles mais vendidos de todos os tempos, alguém se sentiria motivado a voltar logo ao estúdio para lançar outro sucesso. Mas esse simplesmente não é o Gaultier. Na verdade, em 2014, ele anunciou em uma newsletter para todos os efeitos que não haveria mais músicas do Gaultier daqui pra frente. E todo mundo chorou em uníssono. Nesse mesmo ano, ele lançou seu próprio selo independente chamado Spirit Level e lançou um álbum único da banda Muto. Nos anos seguintes, ele fez do local um espaço para o desenvolvimento artístico, com talentos de Melbourne, Sydney, Vermont e Oslo. Ele também retornou triunfante à sua banda original, The Basics. Ele e seus veteranos lançaram singles em um ritmo prolífico nos últimos anos, incluindo álbuns como The Age of Entitlement em 2015. Outro aspecto importante da vida de Gaultier nesse período foi sua amizade com o pioneiro da música eletrônica Jean-Jacques Perrey. Agora, Perrey foi o criador do que é conhecido como Angiolini, um instrumento musical único que cria sons sintéticos. Quando Jean-Jacques faleceu em 2016, Walter decidiu manter o legado do amigo e criou a Angiolini Orchestra, já tendo se apresentado várias vezes. Desculpe se pronunciei errado, não é fácil dizer essa palavra. Espero ter conseguido. Vamos seguir em frente. Agora, eu sei o que todos vocês estão pensando. Tudo isso é muito bom, mas e o novo álbum do Gaultier? Bem, é difícil saber ao certo, mas não é como se não houvesse uma demanda por ele. Poxa, mesmo após mais de 10 anos do lançamento de Somebody That I Used to Know, outros artistas ainda a homenageiam. Justin Bieber, por exemplo, usou a melodia do single em Hold On. A banda canadense de rock 3 Days Grace lançou seu cover em 2020. Impressionante como esses covers estão saindo cada vez mais rápido. Pessoas pensam, gostei dessa música ano passado, vou fazer um cover. Enfim, naquele mesmo ano, Somebody That I Used to Know chegou a 14 vezes platina, vendendo cópias suficientes para ficar no mesmo nível do sucesso do Lil Nas X, Old Town Road.
Tudo isso levanta a questão: haverá outro álbum do Gotye? Quando perguntado, Gotye respondeu recentemente ao Stereo Goon: tive muitos projetos ao longo dos anos, alguns concluídos, outros arquivados e muitos inacabados. Agora tento entender o que e como finalizar tudo. Qual é a história e como conto isso para os outros? Vamos ver. Desculpa, mas para alguém tão reservado quanto o Gotye, acho que isso é o melhor que poderíamos esperar. Dito isso, acho que se você ler nas entrelinhas dessa declaração, bem, há uma boa chance de que a gente tenha músicas novas do Gotye. Digamos, algum dia. A ideia da música é que ela fala sobre pessoas que acham que são muito, muito sensuais. Não é sobre mim. Os irmãos Fred e Richard Fairbrass, principais membros do grupo, nasceram no início dos anos 50 na região metropolitana de Londres. No fim da adolescência, mudaram-se para Nova York tentando entrar no mundo da música. Richard, o irmão mais novo, apareceu como baixista em um clipe de David Bowie e estavam em turnê com bandas como Joy Division. No Instagram, postaram várias fotos antigas mostrando como os garotos eram antes de raspar a cabeça. E talvez ir à academia. Acho que é assim que eles ficam de camisa. Agora, até tem uma foto com Mick Jagger, então estavam perto de pessoas importantes, desesperados para entrar na cena musical. Homens! Eles trabalhavam meio período com produção de vídeo e em academias em Nova York. A cultura dessas academias inspirou o hino deles que viria a seguir. Agora, os irmãos. Eles decidiram formar uma banda e foram pioneiros no uso de computador na música. Criaram seu hino, I'm Too Sexy, em uma noite de brincadeira. Mas algo naquela música parecia funcionar agora. Inicialmente, eles não receberam nenhum apoio ou interesse das gravadoras. E ao falar sobre isso com a Rolling Stone, eles disseram o seguinte: começamos a mostrar a música para algumas gravadoras e todas as gravadoras disseram não. Cada uma delas disse, isso não vai funcionar, e nós simplesmente pensamos que eles estavam errados. No Red Buzz Studios em Londres, a recepcionista ouviu a música e disse, acho que isso é um sucesso. Se eu conseguir colocar isso no rádio, quero empresariar. Ela tinha só 17, 18 anos, era bem nova, mas muito corajosa e com brilho especial. Dissemos, se você nos colocar no rádio, pode ser nossa empresária e ficar com 20%. Ficaremos felizes. Quando I'm Too Sexy tocou no rádio, fez sucesso mundial. A música não havia sido licenciada nem tinha gravadora antes do lançamento. De repente, os garotos se tornaram superestrelas globais. Foi um grande sucesso no Reino Unido, ficando 6 semanas em segundo lugar nas paradas, logo atrás de Bryan Adams com Everything I Do It For You, e depois, por 3 meses, ficou no top 10. A música alcançou o primeiro lugar em 32 países, incluindo os Estados Unidos, onde liderou a Billboard Hot 100. Atualmente, muitas crianças reagem a clipes no YouTube. E se alguém tenta adivinhar ou se pergunta se o vocalista principal é, você sabe, Richard. Ele se identifica como bissexual. Em 2007 disse ao Metro, meu último relacionamento foi com uma garota, então estou ali no meio termo. Nunca me descrevi como totalmente gay. Agora, só pra quem está se perguntando, estou apenas avisando, só colocando isso aí. Não que haja algo de errado com isso. Agora, ele também é um ativista pelos direitos dos gays e até já falou em Oxford. Eu descobri que entrar em Oxford, na verdade, foi muito mais fácil do que me disseram que seria. Eu não precisei quebrar suas janelas ou arrombar suas fechaduras ou nada assim. Cantei alguns versos de I'm Too Sexy para o cara no portão e ele me deixou entrar. Após I'm Too Sexy, a banda lançou Don't Talk Just Kiss, que atingiu o 3º lugar no Reino Unido. Depois veio Deeply Deep, que liderou no Reino Unido por 3 semanas e ficou em 8º nos Estados Unidos nas paradas de dança. Agora, após todo esse sucesso, a fama da banda começou a diminuir. Alguns os chamam de banda de um sucesso só, mas não se preocupe, eles ganharam muito dinheiro só com essa música. Agora eles a chamam de galinha dos ovos de ouro que gera mais dinheiro todo ano. Acho que é um branco de chumbo e é um ovo de ouro, é um pouco dos dois. É cedo, muito dinheiro, teríamos sorte, o que eu diria? Ele disse que isso me rendeu muito dinheiro todo ano. Por outro lado, você também é chamado de burro. Agora, sobre o ganho financeiro deles com Eu Sou Muito Sexy, os garotos contaram a Rolling Stone que, como banda independente sem dinheiro, conseguiram chegar lá, como outras bandas também passaram por isso. Se devem muito a uma grande gravadora, passam 10 anos tentando quitar a dívida. Nós tivemos uma sorte incrível porque tudo o que ganhamos foi lucro, já que não tínhamos gasto nenhum dinheiro, não tínhamos nada. Agora, é inegável o impacto que a música teve em pessoas de todos os tipos. I'm Too Sexy virou um meme antes mesmo de memes existirem. De repente, as pessoas passaram a dizer, sou sexy demais para meu café.
meu gato, minha casa ou qualquer coisa querendo ser sexy demais para tudo. Eles receberam uma menção nas letras do Jay-Z no álbum The Blueprint de 2001 e também fez parte dos diálogos em West Wing, além de estar na trilha sonora dos Smurfs. Apareceu em comerciais variados, de JCPenney a Toyota Camry e Raid, disse Fred. Eles seguiram em turnê por 3 décadas só com o sucesso dessa música. Além disso, sabe, acho que eles tiveram algumas músicas depois dessa, provavelmente tem alguns fãs fiéis. Apesar de terem só 6 mil seguidores no Instagram, são amplamente conhecidos no mundo todo. Eles seguem relevantes com artistas jovens sampleando seus hinos. Sobre a referência irônica de Taylor Swift em Look What You Made Me Do, os irmãos comentaram: ter uma artista tão grande quanto Taylor Swift, ela nos apoiar e apresentar a sua base de fãs é incrível. Gosto do tom cínico de Look What You Made Me Do, pois I'm Too Sexy também é cínica. Acho que ela transmitiu isso muito bem. Sobre a sample recente de Drake, Future e Young Thug, eles receberam crédito e serão recompensados financeiramente, além de influenciarem a cultura popular novamente. Infelizmente, eles não falaram nada no Instagram. Nem o Drake comentou sobre o sample. Pra mim, é o maior sucesso do álbum Certified Lover Boy. Me deu vontade de tirar a camisa. Inclusive, se me seguir no Instagram, vai ver que fiz isso correndo. E tenho certeza de que todo mundo acabou de sair do vídeo, todo mundo saiu do chat mesmo, né? Disse Fred. Ah, bem, eles eram... na verdade, eles são bem acessíveis. Eles podem ver este vídeo e se o fizerem, gostaria de entrevistá-los. Vanilla Ice nasceu como Robert Matthew Van Winkle na noite de Halloween de 1966 em um subúrbio do centro de Dallas. Agora, o pai dele nunca fez parte da vida dele. E quanto a esse sobrenome infeliz, na verdade, ele foi dado a ele pelo homem com quem a mãe dele era casada na época do seu nascimento. Na verdade, não é o sobrenome dele, mas ele adotou assim mesmo. Caramba, qual é o seu nome verdadeiro? Robert Van Winkle. Algum problema com Winkle? Quando Ice tinha 4 anos, seu padrasto já não fazia mais parte da vida dele, e nos 12 anos seguintes, sua família se mudou várias vezes, indo e voltando entre diferentes bairros. Estamos falando de Dallas e depois do condado de Dade, onde o novo padrasto de Ice trabalhava em uma concessionária Chevrolet no inverno de 1987. Já o Vanilla Ice, ele foi descoberto em um clube no sul de Dallas, conhecido como City Lights. Naquela noite de 1987, o DJ Floyd Earthquake Brown trabalhava na cabine quando viu algo inédito. Um garoto branco dançando break como uma super estrela, mesmo tão jovem. Ice criou um grupo de dança e usava o apelido Vanilla. Agora, com os amigos, ele ganhava 40 por noite para fazer breakdance, beatbox e improvisar rimas nos shoppings locais. Agora, Vanilla já tinha construído certa reputação na cidade de Dallas. Ele tinha vencido um concurso regional de motocross e fazia batalhas de rap em várias festas. Agora, isso é o lado bom das coisas. Do lado ruim, bem, ele na verdade sobreviveu a um ataque brutal onde foi esfaqueado 5 vezes e perdeu quase 2 litros de sangue. Isso fez com que ele ficasse vários dias no hospital. Fui esfaqueado 5 vezes de uma vez. Pegou minha artéria principal bem aqui, na perna direita, atrás da perna, nas nádegas direitas, nas costas, cortou minha mão bem aqui. Isso parece loucura, mas estamos apenas comentando o que levou à criação de uma das músicas mais infames de todos os tempos e o que aconteceu antes. Agora, vamos abordar a criação de uma das músicas mais infames da história. Se você lembra do DJ do City Lights que citei, o nome dele é Earthquake. Ele faz parte principalmente da história de Ice Baby. Agora, enquanto trabalhava em uma boate com o proprietário, que era um empresário chinês chamado Tommy Kwan, bem, ele decidiu que também se tornaria um empresário artístico. Agora, impressionado com o que tinha visto da habilidade de dança de Vanilla, bem, Kwan pediu para Earthquake criar uma música para Vanilla. Inicialmente, Earthquake não planejava criar um rap para um garoto branco dos subúrbios. Na época, ele estava quase sem teto e dormia de favor, então sabia que precisava fazer algo para mudar sua situação. Bem, Earthquake recorreu à nova tendência do sampling e escolheu o riff mais óbvio que pôde imaginar. Para um garoto branco, Wild Cherries tocava aquela música funky. Você sabe, a música Play That Funky Music, White Boy. O único problema? Bem, a faixa já tinha sido sampleada 1 ano antes e com pouco sucesso. Então, Earthquake continuou procurando. E foi aí que ele desenterrou Under Pressure, do Queen. Earthquake passaria semanas construindo um loop dessa faixa, segundo ele mesmo. Quando ele tocou a música para Vanilla pela primeira vez, o jovem Robert ficou maluco. Porém, ao ouvir de Earthquake que precisava terminar a faixa, Vanilla pareceu hesitar. Irritado, Earthquake foi até Kwan e mandou apagar a faixa.
E, bem, alguns meses depois, Earthquake estava dirigindo seu carro quando ouviu uma música no rádio conhecida como Ice Baby. Agora, como você pode imaginar, a lembrança de Vanilla sobre criar a música é bem diferente. Ele afirma que inicialmente escreveu a letra lá em 1988, quando estava sem dinheiro e morando com a mãe, inspirado por uma viagem de fim de semana a Miami. Bem, diz Vanilla, ele escreveu a música em meia hora durante a noite e admite que Earthquake enviou vários instrumentais, mas nunca avisou ao DJ que usaria algum. Seja qual for a história verdadeira, o fato é que Ice Baby surgiu após meses de persistência. Bem, Quan e Vanilla. Eles conseguiram uma data de lançamento para o álbum de estreia dele, Hooked, lançado pela Ichiban Records de Atlanta. Porém, ao sair, Hooked foi um fracasso. Por 4 meses, o primeiro single, Play That Funky Music, não teve sucesso, e sem redes sociais para viralizar músicas, eram outros tempos. E se a rádio ignorasse sua música, bem, você praticamente ficava sem opções, no final das contas era pura sorte. Isso fez Vanilla Ice se tornar um nome conhecido, ainda comentado hoje. Um dia, um DJ chamado Daryl Jaw, de Columbus, Geórgia, descobriu Ice Baby em sua coleção e decidiu tocar a música. Para sua surpresa, ele logo recebeu muitos pedidos para tocar aquela faixa. Nos 2 meses seguintes, Ice. Ele venderia cerca de 48 mil cópias do álbum, tornando-se um sucesso no underground. Mas a febre só começou de verdade quando Quan desembolsou mais 8 mil dólares para o agora icônico videoclipe. Logo depois, choveram ofertas de gravadoras como Atlantic Records e Def Jam, agora Vanilla. Ele estava prestes a assinar com a Def Jam quando a SBK Records apareceu com uma oferta de 1,5 milhão de dólares. Com o apoio de uma grande gravadora, o álbum foi renomeado para To The Extreme e relançado. Ele imediatamente venderia mais de 15 milhões de cópias mais rápido do que qualquer álbum desde Purple Rain de Prince, lançado 6 anos antes. E de repente, Vanilla Ice estava em todo lugar, quero dizer, havia bonecos do Vanilla Ice, havia uma autobiografia escrita por um ghostwriter. Ele fazia ações promocionais com as Tartarugas Ninja para o filme delas e também tinha seu próprio filme Vanilla Ice, o filme. Ele estava em todo lugar. Com apenas 23 anos, Vanilla já era o maior rapper do mundo. Quero dizer, o cara estava até namorando a Madonna, mas nem isso, nem a carreira dele, como a gente conhecia, iam durar. Sendo completamente honesto com vocês, Vanilla Ice só teve uma semana para realmente aproveitar como o maior rapper do mundo. No fim daquela semana, o Dallas Morning News publicou uma matéria de capa alegando que a biografia do Ice era fabricada e suas origens em Dallas inventadas. E, bem, eles se concentraram nos laços dele com Miami. Agora, o pior de tudo, eles descobriram aquele nome verdadeiro horrível, Van Winkle, olhando pra trás. Agora, considerando o tipo de escândalos em que vemos artistas envolvidos hoje em dia, bem, tudo isso parece até engraçado, mas a situação piorou quando Queen, David Bowie e seus editores decidiram cobrar seus 85% de royalties de Ice Baby. Em pouco mais de uma semana, Vanilla Ice deixou de ser a próxima sensação e virou piada no entretenimento, especialmente após a paródia de Jim Carrey no In Living Color. Agora, Jim Carrey satirizou tão bem o famoso rapper que dali em diante ninguém conseguiu ver Ice Baby e Vanilla Ice como algo além de piada. Basicamente, ele era como os Island Boys de 30 anos atrás. No verão de 91, Vanilla Ice foi substituído por Marky Mark, que virou o novo garoto branco mais popular do rap. Percebendo que seu tempo havia passado, Vanilla Ice tirou alguns anos de folga antes de lançar seu segundo álbum, Mind Blown. Nem preciso dizer, bem, o álbum não cumpriu a promessa do seu título. Depois veio Hard to Swallow, de 98, quando Vanilla tentou se reinventar como rapper hardcore estilo gangster. Nem preciso dizer, as pessoas ficaram empolgadas com isso. Então, nos 10 anos seguintes, Vanilla Ice lançaria Bipolar, Platinum Underground e WTF. E bem, nenhum desses chegou a entrar nas paradas. Embora sua carreira como rapper estivesse praticamente acabada, pode surpreender que grandes nomes do rap considerem Vanilla um dos maiores de todos os tempos. No auge do declínio de Vanilla nos anos 90, Tupac Shakur revelou ser fã e disse a The Ringer: "Fizemos alguns shows juntos no começo com o Digital Underground. Vou te contar, Tupac era um dos maiores apoiadores de Vanilla Ice que você já viu. Ele me aconselhou: mantenha a cabeça erguida, não deixe os haters te abaterem. Siga seu caminho e ignore quem não paga suas contas." Décadas depois, em 2080, bem, Nipsey Hussle foi questionado sobre Ice Baby e ele ecoou a opinião de Tupac. Eu gostava dessa música quando era pequeno. Cá não curte Vanilla Ice, mas
Como não conhecer Ice Ice Baby? É um clássico, fazíamos até a dança, tá ligado? Sobre Suge Knight, há o boato de que ele e sua equipe penduraram Ben Winkle pelos pés fora de um arranha-céu, exigindo royalties por sua música de sucesso. Vanilla Ice realmente comentou sobre isso à ABC News. Um dos meus seguranças se levantou, eles bateram em todo o resto da minha equipe. Sug me levou até a varanda e começou a falar comigo pessoalmente. Na varanda, bem alto, tipo no 15º andar. Ele me fez olhar para baixo. Me mostrou o quão alto eu estava lá em cima. Ficou com medo? Eu precisei usar fralda naquele dia. Eu estava com muito medo. Agora que já falamos sobre sua ascensão, o que Vanilla Ice faz hoje? Digo, além de fazer turnês e lucrar com seu single lendário. Ele foi casado 2 vezes e tem ao menos 3 filhos. Agora ele parece estar bem financeiramente, pois investiu de forma inteligente o que restou do dinheiro de Ice Ice Baby na compra e venda de imóveis. Depois ele aproveitou isso criando o projeto Vanilla Ice, que é um reality show que foi ao ar por 9 anos na DIY Network. Ele também apareceu de vez em quando em outros filmes e projetos de televisão, como Surreal Life, Te Pego na Saída, Os 6 Ridículos e Dancing with the Stars. Atualmente, ele é o CEO da Vanilla Ice Real Estate e o criador da Vanilla Ice Lightning. Essa é uma coleção de lustres, uma empresa que ele lançou em 2013. Alguém precisa vender, pode ser ele, né? Cristais de gelo fazem sentido. E nós criamos algumas luminárias muito legais, estilosas e incríveis, que sim, ficaram perfeitas. Se você quer trazer o brilho, confira a linha de iluminação Vanilla Ice. Atualmente, Vanilla Ice Book informa seus fãs sobre cada passo nas redes sociais. E ele até recentemente fez piada com os Island Boys com uma legenda nesse vídeo que dizia: "Sim, estou rachando de rir. Quem liga o carro na garagem, a não ser que esteja tentando se matar? KKK, pra mim, isso é hilário." O Vanilla Ice zoando os Island Boys faz com que todo esse vídeo se encaixe perfeitamente. Quero dizer, todo mundo zoava ele, e agora, 30 anos depois, ele não consegue evitar zoar eles. Isso significa que eles são realmente ruins. Ele também colaborou recentemente com artistas como Kodak Black na faixa All The Way. Agora, Vanilla Ice passou por altos e baixos ao longo dos anos, mas quanto ao que acontece depois, bem, acho que isso é uma história para outra hora. Afinal, é aqui que eles estão agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sinto que lá atrás, em 2016, eu fiz um depois que eles ficaram famosos sobre Vanilla Ice. E é engraçado, sabe? Já se passou meio década e as pessoas ainda falam sobre ele. E ele ainda está fazendo a dele. E ele se deu muito, muito bem. Obviamente, Eminem apareceria cerca de uma década depois e faria as coisas do jeito certo. Mas veja, Eminem aprendeu o que evitar com Vanilla Ice. Por isso, quando lançou 8 Mile, já estava avançado na carreira, não foi logo no início. Enfim, pessoal, essa é a minha opinião sobre tudo isso. Não acredito que ele namorou a Madonna. Tipo, ele chegou no topo do topo e depois caiu com a mesma força. Que jornada maluca. História interessante. Muita gente pode aprender com isso. E eu acho que no fim das contas, todo mundo acha que ele é um cara legal. Psy nasceu com o nome de Park Ji-sung em 31 de dezembro de 1977 em Seul, Coreia do Sul. Filho de um executivo de sucesso, Psy cresceu no bairro nobre de Gangnam, ao sul do rio Han, em Seul, considerado a Beverly Hills da Coreia. Psy disse à CNN que quem é realmente de Gangnam nunca fala isso. Apenas posers e aspirantes fazem pose e dizem que são Gangnam Style. Na adolescência, Psy se interessou por música, mas antes de aprofundar essa paixão, foi enviado aos Estados Unidos em 1996 para seguir os passos do pai. Lá, ele estudou inglês e começou a estudar administração na Universidade de Boston em 1997. Psy confessou ser indiferente aos estudos no exterior e, após um semestre na Universidade de Boston, transferiu-se para a Berklee College of Music, que também deixou antes de se formar. Ele retornou à Coreia do Sul em 2000 para iniciar sua carreira musical usando o nome artístico Psy, referência ao fato de se considerar um pouco psicopata. Ele fez sua estreia em 2001 com o álbum Psy from the Psycho World. Caramba, esse título de álbum já é um destaque por si só. Depois de começar sua carreira como um artista de hip-hop polêmico e satírico, Psy foi preso e detido por um curto período por posse de maconha, pouco tempo antes de lançar seu segundo álbum. Por sua reputação de bad boy em ascensão e pelo conteúdo considerado inapropriado por alguns, Chip 2 teve venda restrita a adultos. Em todo o país, há tantos coreanos lá, eles sentem um certo orgulho de mim. Honestamente, eu não era esse tipo de artista. Eu era meio notório na Coreia e era tipo um cara durão, sabe? Desculpa pelo palavreado.
De 2003 a 2005, Psy cumpriu seu serviço militar obrigatório e, após ser dispensado, lançou Cheap House em 2006 e começou a ganhar mais popularidade com aparições na televisão sul-coreana e em programas de entrevistas. Em seguida, autoridades governamentais decidiram que, por Psy ter participado de shows e programas de TV durante o serviço militar, descumpriu deveres e teve que cumprir outro período de serviço. Desta vez, de dezembro de 2007 a julho de 2009. Após esse período, Psy assinou contrato com uma das maiores agências de talentos da Coreia do Sul, a YG Entertainment. Em julho de 2012, ele lançou seu sexto álbum de estúdio, Psy 6 Parte 1, que continha o single que mudaria a carreira de Psy. Você realmente colocou o Gangnam no mapa. Quando falam em Gangnam Style na Coreia, esperam pessoas bonitas e atraentes. Eu sei que não sou tão bonito assim. Se eu continuar dizendo que sou Gangnam Style, isso vira uma reviravolta. Agora, para o mundo, você é o Gangnam Style. E Psy teve um impacto gigantesco na cultura pop em todo o mundo, chegando ao topo das paradas musicais em mais de 30 países. Um porta-voz do YouTube disse à NME: "Nunca imaginamos que um vídeo teria mais visualizações do que cabem em um inteiro de 32 bits. Isso foi antes de conhecermos Psy." Gangnam Style teve tantas visualizações que precisaram atualizar o sistema. Gangnam Style quebrou a internet e virou a música asiática mais bem-sucedida de todos os tempos, praticamente por acaso. Psy descobriu o segredo do sucesso na América do Norte, algo que o mercado asiático buscava há décadas. Bernie Cho, presidente da agência coreana de música digital DFSB Collective, afirmou a Pitchport que Psy provou que um artista coreano não precisa ser jovem, bonito e magro para ser uma estrela global do K-pop. Ele mostrou que um sucesso mundial não precisava ser cantado totalmente em inglês. Depois de conquistar muito mais do que a maioria dos artistas internacionais de música já conseguiu, Psy estava prestes a se tornar uma sensação ainda maior. Então, por que isso não aconteceu no final das contas? Provavelmente há alguns motivos para isso. Primeiro, as músicas seguintes de Psy, como Gentleman e Hangover, que teve participação de Snoop Dogg, fizeram sucesso, mas não alcançaram o impacto de Gangnam Style. Além disso, houve uma polêmica infeliz quando algumas pessoas encontraram uma das músicas antigas de Psy chamada Dear America, na qual o artista falava mal dos Estados Unidos, chegando até a mencionar matar Yankees. Em resposta ao escândalo, Psy pediu desculpas pela linguagem usada, dizendo que foi uma reação emocional à guerra do Iraque e à morte de 2 jovens coreanas atropeladas por um veículo militar dos Estados Unidos. Mesmo com justificativa, essa música não agradou ao novo público americano. Após destacar a Coreia do Sul internacionalmente, Psy retornou ao seu país e virou embaixador do turismo em 2013. Curiosidade, ele na verdade assumiu esse cargo de ninguém menos que Kenny G. Agora, por que Kenny G era o embaixador do turismo da Coreia do Sul? Não vou mentir, não faço ideia e duvido que Kenny G saiba, mas quem recusa um pagamento... Enfim, seguindo em frente, essa chance para Psy abriria portas para novos negócios em seu país, como ser embaixador da Asiana Airlines no mesmo ano. Olá, pessoal. Sou o belo embaixador do belo cantor, Psy. Prazer em conhecê-los. Em dezembro de 2015, Psy finalmente lançou seu 7º álbum de estúdio, após, segundo relatos, sentir uma pressão imensa para criar um projeto tão bem-sucedido quanto o anterior. Nem preciso dizer que isso não aconteceu, mas o álbum ainda teve bom retorno financeiro. Mais tarde, naquele ano, Psy dominaria o mercado chinês como fez na América do Norte, ao se juntar ao pianista de classe mundial, Lang, e criar uma série de colaborações de sucesso que resultaram em uma sequência de hits consecutivos em primeiro lugar. Afinal, naquele mesmo ano, o hit de Psy foi destronado por Wiz Khalifa e Charlie Puth com See You Again como o vídeo mais assistido do YouTube. Falando sobre esse período da sua vida, Psy disse: "Gangnam Style me deu fama. Como criador, enfrentei momentos difíceis, como a dificuldade de superar a empolgação após uma festa. Acho que demorei um pouco para aquela euforia diminuir. Claro, isso não significa que minhas ambições diminuíram." Depois, ele contou a Billboard: "Sonho que meus clipes sejam conhecidos na indústria dos videoclipes como os filmes do Jim Carrey ou do Jackie Chan são no cinema." Em 2018, Psy se separou da YG Entertainment e criou sua própria gravadora, conhecida como P-Nation, em 2019, assinando com artistas promissores e de destaque como Jessie. Vencedora de reality de ídolos coreano-americana criada em Nova Jersey, cujo single de 2017 Gucci superou 18 milhões de visualizações no YouTube. Por lá, é uma potência da plataforma. Demorou um pouco pra gente se entender em relação ao estilo. Porque pra ele era a primeira vez sendo chefe. Demorou um pouco. Agora estamos em um lugar onde estamos chegando a ser o que queríamos ser.
Quando Psy abriu sua gravadora, sua antiga empresa, a YG Entertainment, foi envolvida em um grande escândalo de prostituição e outros delitos. Até o Psy foi envolvido devido à relação com a empresa. Embora Psy tenha admitido apresentar alguns investigados ao fundador da YG Entertainment, negou o envolvimento com serviços de prostituição e nunca foi acusado de crime algum. Devido aos recorrentes escândalos de drogas, a YG Entertainment enfrenta fortes críticas do público. Embora o chefe da agência tenha renunciado, o sentimento negativo contra a YG Entertainment continua crescendo, e até mesmo uma petição foi enviada ao gabinete presidencial pedindo ao governo que impeça as celebridades envolvidas de continuarem suas carreiras. Recentemente, Psy mostrou novos passos de dança no Instagram, mas o que mais chamou a atenção dos fãs foi sua aparência diferente no vídeo. Claro, como a internet é a internet, os fãs estão divididos entre parabenizar o cara por ter perdido alguns quilos, enquanto outros estão mais preocupados com a saúde dele. Cara, vou te dizer, hoje em dia, ninguém concorda com nada. Silento, cujo nome é Richard Lamar Hawke, nasceu em 22 de janeiro de 1998. Ele cresceu em Stone Mountain, Geórgia. Era chamado de Rick na juventude e adotou o nome Silento ao começar a produzir música na adolescência. Acredite ou não, a primeira música de Silento foi a que o tornou uma estrela internacional. Watch Me Whip foi produzida por Bolo, o produtor, e lançada no SoundCloud no início de 2015, onde rapidamente alcançou mais de 100 mil reproduções. Essa primeira música e já viralizou desse jeito, tipo, tô dentro. Eu estava na escola cantando e rimando todo dia. E todo mundo falava, continua, faz de novo, quero ver você fazendo. Então eu continuei fazendo. E gravei um videozinho originalmente, dizendo uma coisa totalmente diferente. Você lembra o que você estava dizendo naquela época? Agora me assista fazer o quê? Agora me assista fazer o Nai Nai. Executivos da Capitol Records procuraram Silento para contratá-lo com o apoio deles. Silento criou um videoclipe que foi lançado no YouTube em junho daquele ano, quando ele ainda tinha apenas 17 anos. Durante aquela semana, o videoclipe atingiu mais de 2,5 milhões de visualizações apenas no YouTube. Conseguir 3 milhões de views no ensino médio? Uau, todas as garotas. Todas as garotas. A música chegou à 3ª posição na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos naquele verão. Silento se apresentou com o elenco de Blackish no BET Awards. Silento só lançou seu álbum de estreia, Fresh Out of High School, em 2018, quando já tinha 20 anos e claramente não tinha acabado de sair do ensino médio. Mas depois desse projeto de título curioso, as coisas começaram a piorar na história dele. Em 2019, Silento participou de The Doctors para discutir seus problemas de saúde mental e depressão, que afirma nunca ter sido diagnosticadas corretamente. Silento contou que mesmo antes do sucesso de Watch Me, já enfrentava problemas de saúde mental. Venho lutando contra demônios a vida inteira. Eu nasci com maconha, cocaína, heroína, pílulas, todos os tipos de drogas no meu organismo. Eu vi membros da minha família conversando com paredes, eu vi meus familiares brigando, eu vi meus familiares tentando se matar. Ninguém deveria ver isso. Foi uma participação assustadora e mostrou pela primeira vez que algo não estava certo com esse jovem superstar talentoso. Então, em 2020, as coisas continuaram a piorar. Em agosto daquele ano, ele foi preso 2 vezes em dias consecutivos. O incidente começou após uma ligação para a polícia sobre perturbação doméstica em Santa Ana. Apesar de poucos detalhes sobre o caso, incluindo a identidade da namorada de Silento, ele foi preso acusado de lesão corporal contra o cônjuge. No dia seguinte, as coisas pioraram. Silento foi preso por invadir uma casa aberta e atacar 2 desconhecidos com uma chave de catraca. Felizmente, uma das vítimas conseguiu tirar a arma das mãos de Silento antes que ele pudesse machucar alguém de verdade. Silento acabou sendo liberado sob fiança após esse ataque, mas as acusações desse crime ainda estão pendentes. Isso não o impediu de ser preso novamente em outubro de 2020 ao ser flagrado dirigindo a 230 km/h na Interstate 85. Não me diga como fazer meu trabalho, mas eu já passei por isso. Você está dirigindo a 230 km/h. Ok, então isso te dá o direito de andar a 230 km/h. Eu não estou a 160. Segundo os policiais, Silento afirmou estar sendo seguido por 10 carros e que podia andar a 230 porque não era uma pessoa comum, sugerindo que verificassem no computador. Quer dizer, 10 carros atrás de mim e eu a 290? Acho que os policiais ignoraram o conselho e o prenderam mesmo assim. Apesar do seu histórico recente, Silento acabou sendo liberado sob fiança mais uma vez no mesmo dia em que foi detido. Durante todo esse processo de queda diante dos nossos olhos, Silento continuou lançando músicas também. Álbuns como Straight Out of High School 2 e Skyro Lyrics não encontraram público nem repetiram o impacto de seu single inicial.
As coisas só pioraram cada vez mais para Silento em sua vida pessoal. Um vazamento acidental de fotos privadas no Twitter fez seus antigos fãs zombarem ainda mais dele. Isso foi antes dele pedir dinheiro aos seguidores pelo Cash App por selfies, vídeos e salves. Um sinal bastante claro no mundo da criação de conteúdo de que nem tudo está indo tão bem com a carreira dele, profissionalmente falando. Finalmente, em janeiro de 2021, tudo desmoronou. Nesse dia, Frederick Rooks, primo de Silento, de 34 anos, foi achado morto a tiros na rua, em frente de casa, na Geórgia. Quando os policiais chegaram ao local, começaram a juntar as peças com a ajuda das imagens das câmeras de segurança e perceberam que foi Silento quem puxou o gatilho. A polícia diz que Frederick Rooks foi encontrado na rua com vários ferimentos de bala. Segundo o relatório policial, imagens de câmeras de campainha de várias casas mostraram carros saindo rapidamente da área e registraram um disparo. Os investigadores ainda buscam um motivo. No entanto, os motivos para o ataque ainda são completamente desconhecidos neste momento. Se você acompanha essa história, é seguro dizer que Silento não está em um bom estado mental há muito tempo, talvez nunca tenha estado. A única resposta que veio da equipe do rapper foi uma declaração divulgada por sua assessora de imprensa, Chanel Hudson, que postou o seguinte no Instagram pedindo para que as pessoas rezassem por Silento. Ao contrário de antes, Silento não poderá sair sob fiança, pois um juiz negou essa opção, alegando que seu histórico recente indica risco para a comunidade. Silento contestou, dizendo que também ajudou muito sua comunidade e frequentemente colaborou com instituições de caridade locais. O juiz ainda considera arriscado para a segurança pública liberá-lo. Depois de invadir a casa de um estranho com um machado, é seguro dizer que você é perigoso até para si mesmo. Espero sinceramente que ele receba a ajuda necessária. Mesmo na cadeia, saúde mental é algo muito sério, então estamos torcendo pelo melhor. Vamos revisar rapidamente como o designer chegou até aqui. Sidney Royal Selby III nasceu em 3 de maio de 1997 no Brooklyn, Nova York. Criado nos conjuntos Louis Armstrong em condições difíceis, ele cresceu com a música no sangue. Seu avô, Sidney Selby I, era músico de blues conhecido como Guitar Crusher. Designer cantava no coral da escola e igreja, mas aos 14 anos tudo mudou. Ele rimava por diversão com amigos, mas ainda não pensava em seguir carreira. Ele contou para Snoop Dogg em uma entrevista que, aos 14 anos, depois de fumar maconha com os amigos e rimar para eles, ele realmente pensou em se matar. Então eu fui pra casa, cara. Eu disse, cara, é isso, eu vou me matar. No segundo em que eu disse isso, fiquei assustado pra caramba, mano. Fiquei assustado porque eu mesmo disse isso. Nesse mesmo ano, ele levou um tiro. E tudo isso levou à decisão de levar o rap a sério e ser uma força positiva no mundo. E foi no ano de 2015 que seria o seu ano de destaque. Depois de lançar algumas faixas no SoundCloud, uma delas era Panda em 5 de dezembro de 2015. Essa música chegou a Kanye West, que usou o beat e o refrão em Part 2, do álbum Life of Pablo, 2016. Designer assinou com a gravadora Good Music de Kanye West e foi lançado para a fama. Logo depois, Designer ganhou destaque e sua música Panda alcançou o topo da Billboard Hot 100. Quando surgiu, muitos o compararam ao Future. Muita gente achava que era o Future cantando em Panda. Quando ouvi o álbum do Kanye pela primeira vez, achei que tinha um refrão pesado do Future. Circulou um vídeo do Future ouvindo Panda pela primeira vez, com uma cara de dúvida, como se pensasse: será que fui eu que fiz essa música e só esqueci porque estava muito chapado? Mas logo o mundo descobriu que o Designer era uma das personalidades mais elétricas que já tinham visto. Quero dizer, o cara literalmente ficava com a energia lá em cima toda vez que uma câmera era apontada pra ele. E não como aqueles caras de fraternidade quando alguém abre o Snapchat na frente deles numa festa e eles viram uma cerveja. Era outro nível. O que está acontecendo? Sério? Enquanto a maioria das pessoas monta um look, você monta uma sinfonia. Você sabe como é, gata. Logo ficou difícil odiar o garoto de Nova York. Era impossível negar a semelhança com o som do Future, mas também era claro que ele tinha algo único. Ainda em 2016, ele foi capa dos calouros da XXL junto de nomes como Kodak Black, Lil Uzi, Lil Dicky, Anderson .Paak, 21 Savage, Denzel Curry, Dave East, G Herbo e Lil Yachty. Apesar de ser um dos rostos mais conhecidos da capa na época, sua carreira não teve o mesmo rumo que alguns colegas daquela edição. Ainda assim, o freestyle dele na XXL fez todos estalarem os dedos e cantarem o refrão de Timmy Turner, mesmo sem saberem a letra. A versão a capela surpreendeu ao revelar o talento do designer para melodia e canto, algo que muitos desconheciam. O vídeo já soma quase 14 milhões de visualizações no YouTube, sendo o freestyle mais assistido do ano.
Acho que é mais do que qualquer outro freestyle solo já feito na lista dos novatos até hoje. Alguém pode conferir pra mim pra ter certeza. Enquanto aguardavam o sucessor de Panda, a expectativa crescia e muitos achavam que Timmy Turner seria outro sucesso. Finalmente, ganhamos a versão completa de Timmy Turner, mas ela só chegou até a posição 34 nas paradas da Billboard. Obviamente, isso ainda é muito bom. E teria sido difícil igualar o sucesso do seu primeiro grande single, mas a música ficou aquém das expectativas. Pra mim, simplesmente não teve o mesmo impacto que a versão do freestyle com estalos de dedo. Kanye participou do remix para tentar dar uma nova energia e fazer a música estourar, mas não levou a faixa ao nível esperado. Designer participou da faixa colaborativa da Good Music, Champions, com Gucci, Big Sean, 2 Chainz, Travis Scott, Yo Gotti e Quavo. A música chegou ao 71º lugar na Billboard. Mike Dean depois anunciou que seria o produtor executivo do álbum de estreia do Designer, supostamente chamado Life of Designer. Antes de ouvirmos qualquer música desse álbum, Designer lançou sua mixtape de estreia, New English, que não teve críticas positivas nem singles memoráveis. Bem, além de Panda, ele teve participações marcantes como no remix de Mic Drop do BTS com Steve Aoki. Depois disso, Designer parecia ter sumido. Designer voltou em 2017 com 5 singles: Outlet, Thank God I Got It, Holy Ghost, Life e Up. Foram 5, não 4. E eu, pessoalmente, adorei Up e coloquei na minha playlist de verão daquele ano, mas nenhuma das músicas realmente teve um bom desempenho nas paradas. Ele anunciou o álbum de estreia para meia-noite de 4 de maio de 2018, mas ele não foi lançado. 2018 também foi um ano difícil para Designer. Ele teve problemas com a justiça depois que surgiu um vídeo dele nu nas ruas de Nova York. Tivemos notícias dele quando lançou o aguardado Vida de Designer, mas saiu como EP com 7 faixas, e ele afirma que ainda não é seu álbum de estreia oficial. Primeiro, querem saber se Designer ainda tem contrato com a Good Music. Designer demonstrou insatisfação com a gravadora e Kanye West, afirmando que ninguém o ajudava lá. Ele até chamou Ye de maluco, uma atitude que dificilmente faria você receber alguma ajuda, se é que já não estava recebendo nenhuma. Ninguém faz essa parada quando você está assinado com o Kanye West, o maior do mundo. Vocês acham que ele é um gênio? Eu só penso nessas coisas. Pra mim, olha só, isso é loucura. Pelas minhas pesquisas no Google, ele não parece estar entre os contratados atuais, mas como o site oficial da Good Music só mostra um relógio, fica difícil afirmar. Não parece que ele e o Kanye estejam sem trocadilhos aqui em bons termos. Então onde está o Designer agora? Não se engane, o Designer ainda está ganhando dinheiro. Ele faz shows fora e recentemente tocou para 40 mil pessoas na Sérvia. Designer afirmou que este seria o ano em que você ouviria Designer em uma postagem de ano novo. Porém, ainda não ouvimos muita coisa. Parece que Designer não está diminuindo o ritmo quando se trata de fazer música, porque há apenas 2 semanas ele postou uma foto no estúdio com a legenda, fazendo som. Ainda não ouvimos Life of Designer, o álbum completo, ou se esse álbum sequer existe mais. Muitas vezes ouvimos falar de um álbum que acaba se transformando em outra coisa com o tempo. Então talvez o EP reunisse a maior parte do material do álbum, e ele tenha músicas totalmente novas a caminho. A bio do Instagram dele diz modo álbum, e ninguém menos que Jake Paul disse que ouviu uma música e que era incrível. E se eu confio em alguém pra analisar a música, geralmente é o Jake Paul. Álbum em breve. Eu ouvi uma música. Subestime ele, subestime ele. Recentemente, ele fez uma festa com Jake Paul na casa da Team 10 em Los Angeles para comemorar seu 22º aniversário com convidados como Famous Dex e Ray Schramber. Embora as coisas não tenham acabado bem, houve acusações de que adolescentes foram drogadas na festa. Então, espero que todos envolvidos nessa situação estejam bem. Mas acima de tudo, Panda continua trazendo dinheiro para o Designer. Kevin Hart, também conhecido como Chocolate Dropa, recentemente fez uma versão da música para Pets, A Vida Secreta dos Bichos 2. E eu só posso imaginar que um filme de animação paga muito bem. E a vida do Designer ainda parece muito boa, já que ele sai de Ferraris e relaxa em sua mansão. Além disso, ele continua ajudando as crianças da sua comunidade e retribuindo. Esse aluno da 5ª série é só o primeiro de muitos a serem surpreendidos. Os melhores momentos. Tudo o que aconteceu comigo quando eu era criança no Brooklyn foi simplesmente incrível. Sabe aqueles dias em que você está sentado na calçada, curtindo com seus amigos e pegando um sanduíche? Veremos um novo álbum do Designer em breve? Parece que tem um vindo aí, mas de novo é difícil acreditar na palavra dele depois de tantos atrasos. Arizona Gervasi nasceu em 19 de abril de 1995, em Hagerstown, Maryland, que é a 6ª maior cidade do estado. Agora, minha equipe de pesquisadores conseguiu até encontrar essa imagem exclusiva do Arizona quando era bebê.
Ok, isso estava no perfil dele no Twitter, então não era exclusivo nem de fato uma foto real. Mas o cara é meio misterioso. Vamos usar o que for possível para fazer esse vídeo dar certo. Arizona cresceu amigo do famoso youtuber Evan Eckenrode, também conhecido como Dwarf Mamba. Descobri essa curiosidade vendo um vlog do Logan Paul. Assisto sempre. Muitos acham que não se aprende nada, mas olha o que achei. Evan e Arizona são amigos desde o ensino médio em Maryland e seguiram próximos em Los Angeles. Curiosamente, Arizona conheceu sua atual namorada, Lydia, em uma festa na nossa casa. Arizona e Evan estudaram juntos na escola Smithsburg, que citei no vídeo antes da fama do Evan. Agora, vamos mostrar um trecho desse vídeo. No ensino médio, Evan estudou na Smithsburg High School e parecia fazer sucesso com as garotas. Veja a gata que ele levou ao baile. Aqui está ele se dando bem. Chegamos à parte da história em que tudo fica mais sério. O pai de Arizona morreu quando ele tinha só 14 anos, o que impactou muito sua vida. Compreensivelmente, ele ficou deprimido e desanimado, perdendo a alegria nas coisas que antes o faziam feliz. Ele se afastou dos amigos e família por medo de que sua tristeza fosse um fardo. Nesse tempo, encontrou a música, que o trouxe de volta à luz. Ele aprendeu a lidar com sua tristeza e mudou sua visão de vida para uma mais positiva. Com sua nova motivação e paixão, ele lançou sua primeira música online quando ainda estava no segundo ano do ensino médio, e ela se espalhou pela internet como rastilho de pólvora. Antes que percebesse, ele já era um desconhecido na cena musical underground de Maryland e da internet. Ele lançou sua faixa de estreia, Don't Hit My Line, no início de 2016 e estabeleceu várias metas para si, alcançando todas até o fim do ano. Ele fez turnê nos Estados Unidos, alcançou 4 milhões de streams e 8 milhões de visualizações em um único vídeo. Que vídeo foi esse? Não era um videoclipe. Foi um freestyle que ele postou no YouTube no intervalo do Super Bowl 50, mencionando os 32 times da NFL, o que lhe trouxe grande reconhecimento e números expressivos. Velha equipe, garota, camarada que falava do Green Bay só quando estava no lugar dele. Melhor que meu gato. Esses rappers mentem como Matthew Stafford, e eu comando como um jet rimando rápido ou curtindo no clube, mas eles só passam pra trás. Desde 2016, ele lançou single após single, acumulando mais de 60 milhões de streams em todas as plataformas. Agora, cada faixa pode estourar e tornar a Z um nome global. Mesmo que a fama mundial não esteja nos planos do jovem de Maryland, sua base fiel de fãs certamente o manterá em atividade. Com sua grande admiração pela honestidade, letras diretas e sem enrolação dele, sem falar na sua atitude leve e geralmente otimista. Em 2018, ele lançou seu EP de estreia com 3 músicas intitulado Living Facts. Apesar de toda a popularidade recente, nada supera o sucesso que sua música Roxanne trouxe em 2019. Ela foi reproduzida mais de 7.000 vezes no primeiro dia de lançamento e instantaneamente se tornou tema de vários memes no TikTok. Hoje, o lugar pra bombar é o TikTok. A garotada enlouquece, parece que viciaram nesse app. Eu juro por Deus quando digo que foi um grande sucesso no TikTok, na verdade isso é até eufemismo. Já em novembro de 2019, a música já tinha aparecido em mais de 320 mil vídeos só no TikTok. Isso é muito TikTok, e estamos falando de novembro, então você pode imaginar provavelmente multiplicar isso por 10. Semanas depois, a música liderou o Spotify nos Estados Unidos, ficou entre as 5 do ranking global e também chegou ao 4º lugar na parada Billboard Hot 100. Ele fez sua primeira turnê nacional em 2019 e assinou contrato com a Columbia Records após uma disputa acirrada entre gravadoras, com a Columbia saindo vencedora. É a segunda vez que eles contratam uma estrela viral em 2019, após assinarem com Lil Nas X e seu hit Old Town Road. Pode ser que venha uma colaboração no futuro, isso pode acontecer. CJ nasceu Christopher Daniel Soriano Jr. em 4 de janeiro de 1997 em Staten Island, Nova York. Pode parecer que o sucesso rápido de CJ na música surgiu do nada, mas ele é ex-aluno da Port Richmond High School. Bem, ele vem trabalhando para se firmar como rapper durante a maior parte dos últimos 10 anos. Eu poderia entrar em mais detalhes sobre sua ascensão, mas já falamos disso no vídeo antes de ficar famoso. O link está aí em cima. Então, se você quiser saber todos os detalhes da história de ascensão dele, é só conferir esse vídeo.
Com 14 anos de idade, bem, CJ comprou um laptop e um microfone para si mesmo e logo depois começou a brincar com beats pela primeira vez na vida. Só após retornar para casa, após breve passagem pela faculdade, ele passou a levar a sério a ideia de ser artista de hip hop. Agora, o tio dele não era ninguém menos que James Cruz, o que deu ao CJ uma certa vantagem em relação ao aspirante a rapper comum. Ele já tinha trabalhado com grandes nomes como Tupac, Diddy e até 50 Cent. Ao ser questionado sobre como o relacionamento com o tio o guiou, CJ disse a Complex: "Meu tio é muito exigente comigo. Ele fala assim, se você quer estar aqui tem que trabalhar duro. Não vai ser fácil. Não pense que só porque eu estou aqui vai ser mais fácil pra você." Com o incentivo do amigo e expectativas do tio, CJ lançou sua primeira faixa oficial no YouTube e SoundCloud. Agora, infelizmente, o cronograma esporádico de lançamentos dele nunca deu a ele a oportunidade de realmente criar algum tipo de movimento, pelo menos não por conta própria. Wu-Tang é meu grupo favorito de todos os tempos. Wu-Tang é pesado, tipo, crescendo em Staten Island. Isso é tipo uma coisa, você tem que curtir o Wu, tá ligado? Tipo, sabe do que eu tô falando? Quer dizer sim, mas foi um pouco antes do meu tempo. Eu nasci em 97. Nessas primeiras tentativas, ele explorou vários gêneros, do trap em Letter to the Law, ao rap melódico de Understood e a parceria com o novato Akashi 69 em pop. Infelizmente, mesmo assim, com, sabe, uma ajudinha, nada realmente estourou. Então, sabe, foi difícil. Só mudaria quando CJ tropeçou em um sample amplamente popular de Bollywood conhecido como Sound of Ray. E, esse já tinha sido utilizado com grande efeito por artistas como King Von e Mimo. 600 na faixa deles Exposing Me. Agora, CJ finalmente se firmaria na indústria ao transformar essa batida no single que, claro, se tornaria Whoopty. Ao ser questionado sobre tentar um gênero com pouca experiência, CJ contou a Complex que era algo que realmente queria fazer. O que ele queria era honrar o legado do falecido Pop Smoke, que você sabe, já tinha nos deixado. Na verdade, ele disse pra eles: "Eu sinto que depois que perdemos o pop, as coisas meio que desaceleraram um pouco. A cena começou a esfriar. Eu tento simplesmente fazer uma ótima música e com certeza quero manter o nome dele vivo também. Eu era um grande fã e quando tivemos essa perda, foi uma tragédia." Com um sample marcante e a intenção, no fundo do coração, de dar continuidade ao que Pop Smoke já tinha começado. CJ foi ao estúdio, gravou Whoopty em um dia e 2 dias depois filmou o videoclipe em uma sexta. Tudo em uma semana. Bem, a edição foi finalizada e o single foi lançado online, onde rapidamente explodiu e se tornou viral. Não sei porque eu disse absolutamente, eu errei, vamos levar isso a sério. Era impossível abrir o TikTok sem ver dezenas ou centenas de pessoas usando essa música como trilha sonora. Apesar do sucesso monumental, nem todos que ouviram Whoopty ou outra música do CJ consideram o CJ a próxima grande promessa do drill. Quando o CJ revelou no talk show do YouTube, falando Nasty com Ricky, que Whoopty foi a primeira música de drill que ele já tinha feito, isso levantou muitas suspeitas na cabeça dos fãs antigos do gênero. Poucos sabem, mas Whoopty foi o primeiro beat de drill que gravei. Foi basicamente um teste, tá ligado no que eu tô dizendo? Entrei na cabine, ouvi o beat e pensei que era pesado. Quis ver o que faria com isso e virou Whoopty. Em vez de dar crédito ao artista pelo hit, muitos fãs antigos de drill destacam que quando King Von e Memo 600 usaram o mesmo sample de Bollywood em Exposing Me, a música teve bem mais impacto. Agora, outros sugeriram que muitas das letras dele, na melhor das hipóteses, parecem quase um karaokê do 22GZ. E até o próprio 22GZ já disse que desconfia do CJ, afirmando que o cara na verdade tem mais em comum com um artista passageiro tipo Takashi 69 do que com um verdadeiro artista de drill. Caramba, esses rappers de 20 anos não pegaram leve nas críticas. E eu sinto que meu Suburban 2, que as ruas, essa música, tipo, foi insana, tá ligado? Eu sinto que o cara copiou toda a vibe. Aí esses mesmos críticos gostam de bater na tecla de que o tio do CJ já foi presidente da Bad Boys Entertainment e por isso provavelmente teve um papel em conseguir todo aquele tempo de exposição que o CJ teve no verão passado. Mas o que realmente consolidou as coisas foi provavelmente o fato de que, quando o segundo single dele, Bop, saiu, não teve nem de perto o mesmo desempenho que Whoopty. Agora, não me entenda mal, mas mais de 20 milhões de visualizações em um videoclipe no YouTube é difícil de chamar de fracasso total. Mas comparado às 340 milhões de visualizações que Whoopty tem hoje, é como comparar alhos com bugalhos.
Faz sentido? Acho que sim. Na verdade, o maior sucesso de CJ após Whoopty foi o Latin Mix desse single, que já tem cerca de 25 milhões de visualizações. Claro, nessa altura, CJ já tinha assinado com a Warner após seu sucesso monumental. E realmente não importa o que alguns possam pensar da música dele, conseguir mais de 300 milhões de visualizações em qualquer coisa, você tem que admitir, é uma conquista notável. Depois que ele estava sob o guarda-chuva da Warner, eles o juntaram com French Montana, que começou a trabalhar como produtor executivo do EP de estreia do CJ, e ajudou a orientar o jovem para enfrentar os altos e baixos da indústria. Falando com o SportsIllustratedLive.com, o CJ disse que o melhor conselho que o French deu para ele foi esse: se as pessoas estão falando de você, isso significa que você está fazendo algo certo. Apenas mantenha o foco na música. Não ligue para o que os outros dizem. Foque no seu objetivo. Posso afirmar pela minha carreira aqui que esse conselho é verdadeiro. Foi isso que CJ fez. Após participar do remix de Bust the Rhyme Caesar, lançou Loyalty Over Royalty em fevereiro de 2021 e esse EP acabou estreando na 56ª posição da Billboard 200. Admito, nada mal para um primeiro lançamento. Bom para ele, o lançamento mais recente do CJ é o single Réplica, com participação do rapper El Alfa. Ele também prometeu que um novo álbum chegará muito em breve. Será que a experiência do CJ não é só uma jogada para lucrar, apoiada por uma aliança da elite do rap de Nova York, playlists do Spotify, algoritmos do TikTok e grandes gravadoras querendo criar a próxima novidade? Será que CJ realmente se tornou o próximo salvador do rap? Trinidad James nasceu como Nicholas Williams em 24 de setembro de 1987, em Trinidad e Tobago, mas logo depois se mudou por toda a América do Norte antes de acabar se estabelecendo em Atlanta, Geórgia, onde foi criado na maior parte do tempo. Sabe, eu e minha mãe, nós moramos primeiro no Canadá porque ela precisava cuidar da irmã dela, que não estava bem. Canadá, depois saímos do Canadá, voltamos para Trinidad. Depois saímos de Trinidad e viemos para a Flórida. Depois saímos da Flórida, fomos para Nova York, moramos em Nova York, saímos de Nova York e então fomos para Atlanta. Saímos de Atlanta, fomos mais ao norte para a Carolina do Sul, saímos da Carolina do Sul e voltamos para Atlanta. Após o ensino médio, Nicholas iniciou carreira em uma boutique de streetwear no centro, onde tornou-se gerente. Enquanto trabalhava lá, Nicholas criou seu alter ego Trinidad James, que rapidamente virou seu personagem no rap. Em novembro de 2011, James começou a rimar pela primeira vez. Em apenas um ano, ele gravou seu single de sucesso, All Gold Everything. Sabe, você tem que entender que a pessoa, aquele personagem que as pessoas veem em All Gold Everything sou eu mesmo. É isso. Tem ouro até no meu relógio. Não acredita em mim, não acredita em mim. O single foi uma sensação. Quase imediatamente, Trinidad James se tornou uma espécie de líder informal no rap de Atlanta. Vestido com correntes de ouro, dentes de ouro e um estilo majestoso extremamente retrô. Trinidad impressionou no videoclipe do single e logo assinou o contrato de $2 milhões com a Def Jam. Acho que também precisa ser reconhecido que a frase Pop the Molly, I'm Sweating foi um daqueles momentos da cultura pop dos quais ninguém conseguia escapar. Quero dizer, até o LeBron estava dizendo isso. Imagino como essa música faria sucesso no TikTok se fosse lançada hoje. Com a ajuda da Def Jam, logo depois ele lançaria sua mixtape de estreia, Don't Be Safe, que teria seu hit viral, além de um remix com T.I., 2 Chainz e Young Jeezy. Impulsionado por essas performances, o álbum chegou ao número 103 da Billboard 200. Infelizmente, seu trabalho seguinte de 2013, Tempe Smiled, foi um retrocesso. Na verdade, apesar de ter sido lançado apenas 10 meses depois de Don't Be Safe, seu próximo projeto nem chegou a entrar nas paradas. E para ser sincero, nenhum dos projetos subsequentes de Trinidad conseguiu entrar nas paradas também. Depois que seu segundo álbum falhou em dar qualquer passo adiante, as pessoas começaram a se perguntar se Trinidad James ainda tinha outro All Gold Everything para entregar. E justamente quando as pessoas começaram a fazer essa pergunta, elas aparentemente receberam sua resposta quando James revelou no Twitter que havia sido dispensado pela Def Jam em 2014. James não só revelou ter sido dispensado, mas também afirmou no tweet estar falido e sem condições de pagar aos artistas envolvidos em seu próximo projeto, The Wake Up. Após superar o choque da demissão, James precisou decidir seu próximo passo. No fim de 2014, surgiu uma breve esperança quando ele teve um papel secundário em um último sucesso gigantesco. Naquela época, Mark Ronson e Bruno Mars pediram autorização para usar a famosa linha de All Gold Everything, Don't Believe Me, Just Watch,
no que viria a ser o enorme sucesso Uptown Funk. É louco pensar em quantas frases icônicas vieram só desse single. Don't believe me, just watch. Pop the Molly, I'm sweating. Tem algumas outras. Não sei se posso falar, mas vamos seguir em frente. Trinidad, saindo de um estado de semidepressão, aceitou a proposta e recebeu crédito de composição e 8% de royalties na música, que já lhe rendeu até $150 mil desde o lançamento. Depois de se reerguer um pouco, Trinidad decidiu que a melhor escolha era continuar apostando em si mesmo. James relançou sua carreira como artista independente, investindo tempo, dinheiro e energia em seu selo, Old Gang Records. Fiquei tipo, me sinto mais como uma agência de desenvolvimento. Sabe o que eu quero dizer? Para desenvolvimento de artistas mais do que um selo musical. Em 2017, ele lançou a mixtape Father Figure, simbolizando sua visão sobre si mesmo na indústria musical. Um cordeiro sacrificial, exemplo vivo do que fazer e não fazer. Desde que se tornou um artista independente, Trinidad James pode não ter se reconsolidado no topo da pirâmide do hip-hop, mas pelo menos conseguiu construir uma carreira numa época em que as coisas pareciam muito sombrias. Em 2020, ele lançou sua mixtape mais recente intitulada Black Filter, e tinha grandes esperanças de que esse projeto finalmente recuperasse um pouco daquela magia de All Gold Everything. James contou que, junto com o produtor Young Fire, gravaram 13 faixas de sucesso, incluindo o single inspirado em James Brown, James Woo Woo. Tendo aprendido com os erros do passado, Trinidad James não estava disposto a colocar todos os ovos em uma cesta só. Além de seu álbum mais recente, Trinidad também começou a expandir seu alcance para outros setores de negócios. Atualmente, ele é um dos apresentadores da websérie Full Size Run, do Soul Collector, um talk show sobre tênis. Quero dizer, tênis é algo que eu amo. E, sinceramente, eu sou um cara super honesto. Eu não sabia que vocês estavam fazendo o programa. E eu não sei o que me fez ver isso, porque eu sigo várias coisas diferentes sobre tênis. E eu simplesmente vi e fiquei tipo, cara, o que é isso? Eu lembro que fui no Instagram, todos vocês estavam lá, tipo, quem está comandando isso? Fui eu, porque eu só queria ter certeza de que era oficial. Trinidad também fez uma participação relâmpago no aclamado filme Joias Brutas, com Adam Sandler interpretando isso mesmo, ele mesmo. James até criou uma websérie desafiando a si e outros a comer em restaurantes de propriedade de negros diariamente. Ok, desculpa se você está comendo agora, isso aqui é vegano. Embora esses empreendimentos possam ser considerados bem-sucedidos, algumas outras ideias dele não tiveram tanto sucesso. Por exemplo, sua nova linha de tênis se inspira, segundo comunicado à imprensa, na flor nacional de Trinidad e Tobago, o hibisco, de seu país natal. Veja, o problema é que hibisco, na verdade, não é a flor nacional de Trinidad e Tobago, é a chicônia. E Trinidad e Tobago também não é uma cidade, é um país. Então, tenho certeza de que você pode entender por que os cidadãos ficaram um pouco chateados com James por esse erro. Não se preocupe, ele pediu desculpas, ou pelo menos, mais ou menos. Uma coisa sobre a experiência humana é que você vai cometer erros. E quando você comete erros, você tem que ser um homem de verdade ou uma mulher de verdade e ser capaz de assumi-los. Então, antes de tudo, a flor nacional de Trinidad é a chacúnia. Certo, é a chacúnia. Somos todos humanos. No fim, Trinidad James só quer que você saiba. Não vivo da fama de 8 anos atrás. Eu estou vivendo das coisas reais que venho fazendo a cada ano depois disso, especialmente nesses últimos 3 anos, porque tenho feito questão de manter meus negócios sob meu próprio controle, e ele gostaria que você soubesse mais uma coisa também. Em entrevista ao Drink Champs, Trinidad James afirmou que sem ele, a palavra viral não existiria no hip-hop. O termo viral não existia no hip-hop. Não existia. Ninguém nunca, jamais disse isso. É a palavra viral. Estou tentando viralizar. Ninguém nunca, jamais tinha dito isso. Isso mesmo. Eu sou fã. Ei, cara, não sei. Acho que Fábio Forim poderia comentar, assim como Soulja Boy, o primeiro artista a ter um hit viral, mesmo sem usar esse termo. Isso não significa que o argumento de Trinidad James não tenha base. Ele é um formador de tendências. É uma pena que o All Gold Everything virou só All Gold de vez em quando. Seria um sucesso no TikTok hoje. Young Chris, nascido Christian Eugene Williams em 21 de novembro de 2004 em Portsmouth, Virgínia, é filho de Eugene, gerente de projetos, e Natasha, enfermeira. Aos 6 anos, Chris mudou-se para Jacksonville, Flórida. Após alguns anos, ele voltou para Chesapeake, Virgínia, onde passou o resto da infância com suas irmãs mais novas, Kira, que Chris chama de melhor amiga e mini-eu, e Cassidy, a caçula. Quando criança, Chris amava seus pais, que sempre correspondiam com carinho e apoiavam seus sonhos.
Seja comprando sapatilhas de atletismo para ele praticar atletismo, quando ele pensou brevemente em se tornar um atleta, ou adquirindo microfones e softwares de produção, quando a música se tornou o principal foco da sua vida. Há quanto tempo você faz música? Eu faço música de verdade desde 2019, mas eu sempre quis trabalhar com música. Então, mano, sério, você já estourou desse jeito? Sim, de verdade. Eu não estava fazendo nada por isso. Só encontrei isso como hobby, algo que queria fazer porque estava entediado. Não era nada demais pra mim. Durante sua vida escolar, ele estudou na escola primária Southwestern, onde uma vez, durante uma dança da escola, ele iniciou um mosh pit ao som da música Watch Me Whip, do Silent Ó. Chris depois reconheceria esse momento como decisivo em sua trajetória para virar rapper. Eu não sei, consegue imaginar um mosh pit com Watch Me Whip? Parece interessante. Não digo que quero, mas seria curioso. Gostaria de ver. Naquela época, ele ouvia rappers como XXX, Tentacion e Cometazine, respeitando especialmente como X experimentava vários gêneros, adaptando-se como um camaleão e criando sucessos em qualquer estilo. Mas o primeiro rapper que Chris lembra de ouvir foi Lil Wayne, artista que seu pai tocava em casa desde sua infância e cujo clipe de 6 Foot 7 Foot o inspirou a seguir o estilo de vida rapper. Naquela época, tipo, quando eu morava na Flórida, quando eu tinha uns 8 anos, meu pai, ele tocava Lil Wayne pela casa o tempo todo. Foi isso que eu li. Ele tocava. Ele tocava pela casa toda. Assisti ao clipe de 6 Foot 7 Foot enquanto ele saía do trailer e gravava. Foi uma loucura. Chris estudou na Jalif Middle School, onde perdeu o interesse pelos estudos. Depois, foi para a Western Branch High School, onde permanece até hoje. Na Western Branch High School, a matéria favorita do Chris é, sem surpresa, educação física, mas os motivos dessa escolha têm menos a ver com o talento dele como atleta e mais porque ele pode se movimentar livremente e paquerar todas as garotas. Ah, você gosta de educação física? Ele é tipo o rapper mais gente como a gente de todos. Falando nisso, em termos de relacionamentos e tudo mais, Chris sempre se encaixou firmemente na categoria de pegador depois que uma garota partiu o coração dele na 3ª série, traindo-o com seu melhor amigo. Felizmente, ele superou essa fase e agora está em um relacionamento sério. Porém, por muito tempo, não conseguia se contentar com uma só mulher. Quero dizer, provavelmente porque para o Chris, frequentar o ensino médio é mais como um desfile de moda do que qualquer outra coisa. Os alunos da escola dele até o chamavam de o bonitão popular que canta rap. E ainda assim, uma coisa muito importante aconteceu com ele na escola no ano passado. Depois de ser cobrado por não contribuir com o time de atletismo, Chris acabou sendo removido do grupo do time pelos treinadores. Ao invés de se envergonhar ou perder a calma, Chris resolveu focar nas oportunidades do rap. 2 meses depois, ele estourou. Chris e seu parceiro Sign Suicide formaram uma dupla de rap local após o ensino médio, motivando-se mutuamente a evoluir. No começo, Chris fazia rap com o nome de Fadeless Rhymes, que ele tirou de um gamertag autogerado do Xbox 360. Eventualmente, ele evoluiu desse apelido para King C, mas acabou mudando de nome depois que um amigo disse que era muito básico para um nome de rapper. Como você conseguiu esse nome, jovem Chris, e tudo mais? Antes de ser Young Chris, tive outros nomes. Eu era Fadeless Rhymes. Eu peguei Fadeless Rhymes, tipo do Xbox Money, mas antes disso, eu era King C. Então, tipo, eu estava sentado com meu mano Sims, salve pro Sims. É isso. Ele disse, mano, procura King C no YouTube e vê quantos aparecem. Eu procurei e vi vários. Aí ele falou que era preciso mudar isso, então concordei. Vamos criar um nome que seja simples, mas não tão comum. Pensei em Young Chris, mas escrito de forma abstrata. Lembrando que um dos influenciadores favoritos dele no Instagram usa o nome Young Swag, Chris decidiu mudar o nome dele para Young Chris e colocar um X no meio para homenagear XXX Tentacion. Com um novo nome e plano, Chris entrou no SoundCloud em 2020, lançando faixas que destacavam seu talento para contar histórias e versos marcantes. Ele foi construindo seu público aos poucos na plataforma e, antes que percebesse, já tinha chegado com tudo depois que sua faixa Kyrie Irving começou a bombar no TikTok. Quando era adolescente, Chris já era um usuário assíduo do TikTok. Na verdade, ele costumava criar conteúdo de comédia na plataforma ao longo dos anos. Quando ele começou a levar a música a sério, já tinha acumulado cerca de 2.000 seguidores. Foi aí que ele decidiu mudar sua abordagem. Em um certo momento durante a pandemia, Chris estava navegando no TikTok quando percebeu que um trecho aleatório de música havia recebido mais de 5.000 curtidas. Chris não achava a faixa especial e acreditava poder fazer melhor. Então, gravou se apresentando Kyrie Irving e postou o vídeo. Ele dormiu curioso sobre o que viria e acordou no dia seguinte com mais de 5.000 curtidas e muitos novos seguidores. Esse foi o momento em que ele percebeu que realmente iria dar certo no hip hop.
A partir daí, ele continuou postando sua música o mais regularmente possível para manter o ritmo. Em dezembro de 2020, tudo se completaria, quando Chris lançou seu EP de estreia Everybody Hates Chris. Mas por mais bem-sucedido que 2020 tenha sido para o jovem Chris, 2021 seria ainda mais. A Columbia Records entrou em contato com ele no começo do ano querendo contratá-lo, mas Chris não estava muito interessado em ter uma gravadora naquele momento. No entanto, a Columbia foi persistente e continuou insistindo. Chris acabou recompensando a persistência deles e assinou contrato para entrar na equipe. Desde então, Chris foi apresentado a Dre The Mayor e Pusha T, que agora são seus empresários oficiais. Quando a Columbia sugeriu, Chris achou que era brincadeira, mas após se reunir com Pusha e Dre The Mayor e conhecer os planos deles para ele, viu que era o que queria. Como ambos eram da Virgínia, parecia um retorno ao lar e tudo se encaixou. Ele me ligou um dia enquanto eu estava na casa de um amigo. Ele falou: "E aí, você quer que o Pusha T seja seu empresário?" Do nada. Eu fiquei tipo, pô, me liga, mano. Eu também preciso responder essa pergunta. Então eu disse, claro, mano, obviamente Pusha T é uma lenda. Fechado. Alguns dias depois, falei com ele por telefone sobre negócios e a visão dele para minha carreira. Agora estamos aqui. Lindo. Desde então, Chris viu outra música sua fazer sucesso no TikTok, Blood in the Leaves, que usa um sample da versão do Kanye dessa canção. Chris postou um vídeo com a música no TikTok, mas como não teve o retorno esperado, apagou. Semanas depois, decidiu tentar novamente. Desta vez, os números foram bons na primeira semana, mas depois outro usuário do TikTok lançou o desafio Blood on the Leaves, dando início a um fenômeno viral. Antes mesmo de Chris perceber o que estava acontecendo, todo o TikTok já parecia estar participando da tendência. E foi assim que o jovem Chris conseguiu ter 2 grandes sucessos no TikTok com apenas 16 anos. Antes mesmo de Chris perceber o que estava acontecendo, todo o TikTok já parecia estar participando da tendência. E foi assim que o jovem Chris conseguiu emplacar 2 grandes sucessos no TikTok com apenas 16 anos de idade. Agora, como um dos rappers jovens mais populares do mundo, Chris precisa equilibrar trabalho e escola, pois está apenas começando o 3º ano do ensino médio. Atualmente, ele faz cursos online enquanto lida com o sucesso repentino e as demandas de ser adolescente. Sabe, às vezes é meio difícil equilibrar os dois, porque eu fico tão focado na música e aí a escola também entra ao mesmo tempo. Então, estudar e fazer músicas. Mas isso é importante, né? Você pode terminar o ensino médio muito bem, com certeza. Tem que ser assim. Em relação aos objetivos futuros dele, Chris planeja continuar aumentando sua base de fãs e também provar para qualquer um que eles podem alcançar seus objetivos desde que se dediquem de verdade. E se ele ganhar o máximo de prêmios e Grammys possível no caminho, melhor ainda. Sucesso como o do Chris não surge da noite para o dia. Ele é conquistado e tenho certeza de que o Chris vai continuar se transformando em um dos artistas mais promissores do hip hop.